gente vem à igreja, escuta, ouve os louvores, até canta, né? Até canta os louvores, ouve a palavra, vai para casa, mas volta para casa às vezes do mesmo jeito que chegou, que entrou naquela porta, e sai da mesma maneira, da mesma forma. E o Senhor me falava ali através do seu Espírito, quando eu adorava, o Senhor falava que para receber algo de Deus, para receber um renovo do Senhor, para receber algo da parte de Deus, tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Se não tiver ousadia, vai sair do mesmo jeito. Não é pelo que a gente faz, né? A graça de Deus, a salvação, é pelo que Jesus Cristo já fez. Só que é necessário que haja uma busca, é necessário que haja uma entrega, uma doação, né? Sincera, uma doação de, não só de corpo, né? Porque você está na igreja. Nem sempre quem está na igreja é sempre abençoado, né? Geralmente, só de estar na igreja eu já sou abençoado. Não, você é abençoado porque você está aqui, está ouvindo a palavra, mas o Senhor sempre tem mais, né? O Senhor sempre quer dar mais. Agora, Ele dá na medida que a gente busca, né? É interessante que a gente se atente para isso. Hoje até um tema que eu trago hoje para esta palavra. É necessário que haja uma busca. Repita e fale para esse crente que está aí do seu lado aí. Irmão, é necessário que haja uma busca. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, eu estava ali e se não tivesse mais nada, o culto já tivesse acabado, para mim já estava de bom tamanho, já teria me dado por satisfeito. Já tinha sido, o vaso já tinha sido cheio. Porque enquanto o louvor, os ministros de louvor, as ministras que ministrava, o Espírito Santo de Deus passeava fortemente aqui, a presença do Senhor era muito forte. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de Salmos, Salmo de número 27. Estava ali rasgando o verbo, viu? Rasgando a garganta. E às vezes a gente deixa de adorar o Senhor, né? De entrar no Santo dos Santos por vergonha, por timidez, se importando com quem está do nosso lado, o que vão falar. Mas o Senhor, Ele quer uma ação da gente, uma ação mais que normal. Se você olhar para a Bíblia, né, como o pastor já pregou aqui, acho que foi domingo atrasado, sobre o paralítico, levaram ele na cama, né, pegaram a cama, a casa estava lotada, Jesus pregando ali, estava acontecendo um culto ali, e aquele paralítico fazia muito tempo naquela situação, e seus amigos se compadeceram dele e fizeram uma atitude ousada, né? Essa é a palavra. Pronto. Uma atitude, é necessário que a gente tenha uma atitude ousada diante de Deus, né? Não importando se eu estou falando mais alto, se eu estou gritando, mas o importante é que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, tenha liberdade sobre você naquele momento. Porque quando nós prendemos, né, ali, fazemos só o que a gente quer ali, não vou fazer muita zoada, não fazer muito barulho, não, senão vão me chamar de doido, senão vão me taxar como louco. Mas o Senhor gosta de loucos, o Senhor gosta de
de gente que não é muito normal. O Senhor gosta de gente, ele pega, a Bíblia diz que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olha aí como é que é a visão de Deus, né? É diferente do mundo, né? Da sociedade, né? Sociedade, se a gente gritar demais, a gente é louco, né? É taxado como um louco, é taxado como um fanático. Se a gente gosta muito de estar na igreja, se a gente almeja alguma coisa da igreja, está ali direto na igreja, a gente é taxado como um fanático. E assim eram os crentes, os mais antigos, o pessoal mais antigos, eles eram realmente eles eram fanáticos mesmo. Porque é porque o pessoal que tem a visão errada, né? A sociedade tem a visão errada. A gente, quando não conhece, que temos a visão errada. Porque quando é para as coisas do mundo, quando é para torcer por um time, às vezes a gente rasga o verbo. Eu digo por experiência própria, quando eu não conhecia Jesus Cristo, eu era muito fanático pelo futebol, os times de futebol. Eu era muito fanático. Eu era fanático ao ponto de chorar. Quando o time perdesse, ficava chorando, chorava que soluçava. Mas às vezes eu tenho essa dificuldade de chorar, de soluçar na presença do Senhor. Porque às vezes eu fico pensando, eu não vou chorar aqui não vou cair nos prantos não, porque pode os irmãos olhar para mim aqui. Mas na verdade o que Deus quer é que nós sejamos assim para com Ele, né? Que a força que a gente tinha lá no mundo, que a força que a gente tinha com as coisas mundanas, com as coisas lá fora, é necessário que a gente tenha mais força para as coisas de Deus hoje, né? É necessário que aquele que se aproxime de Deus, aquele que Deus é galardoador, né? Eu esqueci agora o texto em Hebreus que fala da fé, que diz que o Senhor é galardoador daqueles que eu busco, é daqueles que eu temo, uma coisa assim. Então eu diria hoje, palavra minha, o Senhor ele é galardoador, ele dá recompensa àquele que não mede esforços para fazer a obra do Senhor, para entrar na presença do Senhor, para entrar nos santos dos santos, né? Porque não adianta você estar vindo para a igreja e sair do mesmo jeito, é horrível isso. Não é boa coisa. Eu já cheguei na igreja e já saí do mesmo jeito que entrei. É necessário que aquele que se aproxime de Deus seja louco mesmo, mas louco por Jesus, né? Porque, como eu já falei, a gente era louco pelas coisas do mundo, né? Então, o que tem de errado se eu ser louco por Deus? Querer mais de Deus, né? Ser louco na presença de Deus, né? Porque Ele procura essas pessoas. E, como eu havia falado do paralítico, os amigos dele, se compadeceram dele por causa daquela situação, que ele havia muito tempo, não lembro se era desde o nascimento dele, mas ele estava naquela situação ali, numa cama, não se levantava daquela cama, não podia se levantar. E os amigos pegaram a cama, subiram o teto, porque não podia entrar mais pelas portas, que estava tudo lotado, e os amigos colocaram ele sobre o teto da casa onde Jesus estava pregando. Uma atitude louca. Quem de nós faria isso? Pegar um paralítico numa cama, tá tendo um culto, mas está lotado de gente, não tem como eu chegar lá na frente e ir por cima do teto da igreja, botar. Quem de nós faria isso, né? Atitude ousada, atitude louca, né? Como eu falei aqui. Então, é necessário que, quando se achegamos a Deus, se achegamos com ousadia. Com ousadia, até porque a Bíblia fala também que os tímidos, os envergonhados, lá em Apocalipse fala que não herdarão o reino de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse. Então é necessário que a gente perca essa vergonha, né? Aquele que é tímido, não que você esteja condenado, mas
não permaneça tímido, não permaneça, procure a ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus nos toma, ele faz a diferença, ele faz tudo que a gente não podia fazer, ele vem e faz. E quando ele faz, é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos lá, texto. Salmos 27. Está escrito assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus amigos, e meus inimigos, aliás, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Olha aí, olha a diferença de um homem de Deus e de quem busca a Deus, porque eu vou continuar aqui no versículo 4, a gente vamos se atentar para o versículo 4, mas eu vou dar uma explicação sobre o versículo 3, vou repetir de novo: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, é maravilhoso, né? Permanecer firme, mesmo nas guerras, mesmo nas adversidades, nos problemas, nas batalhas, né? Nas batalhas, quando os inimigos se levantam contra nós, quando o gigante se levanta contra nós, né? Então, que nem eu já falei aqui várias vezes, é muita luta que o crente tem, né? Nós temos muita luta, são muitas lutas. O salmista diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor nos livra. Então, a gente vê o salmista aqui falando uma coisa que é difícil, né? Nos dias de hoje a gente vê, mesmo sendo crente, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo um fundamento na palavra, às vezes a gente treme na base, né? Quando o problema, a gente acha que o problema é muito grande, mas a gente só vê o problema grande quando esquecemos o tamanho do nosso Deus, né? Quando esquecemos o tamanho do nosso Deus, porque Deus é, o que há maior do que Deus? Nada. Aí o apóstolo Paulo diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra, o salmista aqui, ele põe em prática, né? Aqui a gente vê ele fazendo isso na prática. Ele dizendo que ainda que um exército se levante contra ele, olha aí, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que um exército me cercasse. Aí eu me lembro daquela do discípulo de Eliseu, né, pastor? Do discípulo de Eliseu, vendo o exército de inimigos cercando o povo lá, né? O povo de Israel. O inimigo, não sei se eram os assírios, eles cercando o povo de Israel. Aí o moço de Eliseu vai, vê todo o exército se levantando e diz: meu senhor, olha aí quantos homens aí a cavalo aí, nos carros, cercando, nós estamos tudo cercado aqui. Aí o homem de Deus, Eliseu, vai e ora para que seja aberto os olhos do moço, para que ele possa enxergar o exército de Deus que está ao nosso redor. Aleluia, glorificado seja o Senhor, porque o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem.
Então eu não sei qual o seu problema hoje. Eu não sei qual a adversidade que você passa hoje. Mas vou falar uma coisa de Deus para você. Vamos orar para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar que mais numerosos são os anjos que estão do nosso lado, que são o exército de Deus que está ao nosso redor. Maior é aquele que está conosco, né? Do que o nosso problema, do que a adversidade que se levanta, do que o gigante que vem se levantando todo dia para nos derrotar, para nos derrubar. Então é necessário que nós venhamos colocar a palavra de Deus em prática, que nós venhamos estudar a palavra de Deus, venhamos meditar na palavra de Deus para pô-la em prática, para pôr a palavra em prática. Porque se a gente sair daqui e não meditar na palavra de Deus, não estudar a palavra de Deus, esse livro, essa ferramenta, esse tesouro, né? Se nós não estudarmos, não meditarmos, não tem como pôr em prática a palavra de Deus. E quando colocamos ela em prática, realmente funciona. Realmente funciona, porque a Bíblia está cheia de milagres que Deus fez, cheia de sinais, de prodígios, de maravilhas, da mão do Senhor que era com o povo. E hoje, e principalmente hoje, né? O que Deus faz nas nossas vidas hoje, através da igreja, através da palavra de Deus, né? Quando colocarmos a palavra de Deus em prática, vai funcionar. O problema é que muitas vezes não colocamos a palavra em prática. Não fazemos aquilo que o salmista fazia, que o salmista fez, que Jesus, que era Deus, fazia, né? Então, eu estou fugindo todinho do tema aqui da palavra, mas o Espírito Santo quer falar, né? O Espírito Santo quer falar, e quem sou eu para impedir? E que o Senhor possa ministrar para as nossas vidas, né? Então, continuando aqui, o salmista, ele colocava em prática a palavra de Deus. Por isso, ele era mais que vencedor. Por isso, ele era mais que vencedor. Ele era mais que vencedor. Quem foi Davi, né? Quem foi os homens de Deus? Venceram reinos, enfrentaram exércitos, muitas vezes muitas vezes com a própria família contra, porque às vezes a gente pode dizer, não, mas na minha casa ninguém me apoia, eu não tenho apoio, mas os homens confiavam em Deus. Então, se você é sozinho na sua família, se você é sozinho na sua casa, se só você é a luz que brilha lá, persevere, põe a palavra em prática. Põe a palavra em prática, que o Senhor vai te dar a vitória. Agora, não tem como eu receber nada do Senhor se eu não colocar a palavra em prática. Se não tiver uma busca, se não tiver uma entrega, se eu não me doar, né? É necessário que, para buscar algo de Deus, para ter uma vida de Deus, para ser mais que vencedor, é necessário que nós possamos abrir mão de algumas coisas que muitas vezes nos distancia de Deus, que nos deixa longe de Deus, que nos afasta do Senhor. Então muitas vezes a gente temos que rever o que realmente dá sentido para a minha vida, o que realmente me aproxima de Deus, e aquilo que me afasta de Deus, eu vou soltando, eu vou me desprendendo daquilo ali, eu vou me afastando daquilo ali, porque ele não me traz uma saúde espiritual, não me traz, e também tudo aquilo que não traz uma saúde espiritual, também não traz uma saúde física, saúde mental boa, porque tudo começa através da espiritualidade.
Tudo começa no reino espiritual. Então, para que a gente tenha essa vida de mais que vencedor em Cristo, é necessário que haja uma busca, que haja uma entrega. E para essa entrega, para essa busca, é necessário que a gente se afaste de algumas coisas que às vezes nos serve como uma barreira, como uma distância de Deus, nos distancia de Deus. Então vamos lá, seguindo aqui, versículo 4 do Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, olha lá, porque no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da aflição, no dia da angústia, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha aí, oh glória, maravilhoso é servir a Jesus, maravilhoso é servir a Jesus, é meditar na palavra de Deus, é maravilhoso. O salmista diz, ele começa aqui no versículo de número 4, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Por isso que eu estava falando, né? É necessário uma busca, que haja uma busca, porque às vezes a gente pede, mas não busca. É necessário que haja uma busca. Todos os homens de Deus que foram abençoados, eles fizeram alguma ação, eles foram buscar. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu, ela teve que sair, ela foi buscar, tocou em Jesus, conseguiu tocar em Jesus. Muitas vezes a nossa dificuldade é a busca, é querer sair, é querer tocar Jesus. Essa é a nossa dificuldade, de ter uma busca constante. Então ele diz aqui, mais uma vez, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, é que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha aí, e aprender o quê? Aprender o quê? A palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus. Não tem como eu pôr em prática a palavra de Deus se eu não estiver meditando, se eu não estiver ouvindo, né, a palavra. Porque às vezes a gente chega aqui, até ouve, né? Mas ouve no ouvido e sai no outro. Não fica aqui dentro do coração, né? Que nem a parábola que Jesus fala. O diabo vem e rouba a semente que foi semeada, né? Não deu tempo ela ser ela frutificar, ela germinar, né? Ela nascer. Então é necessário que a gente atente, medite, guarde a palavra, que ela fique plantada aos nossos corações, para que tenha fruto, para que ela possa crescer, porque a palavra é viva. A palavra é viva, a semente é boa, né? Ela foi semeada, ela vai dar fruto. Um dia ela vai dar fruto. Um dia ela vai dar fruto. Então, voltando aqui para concluir, que eu acho que o tempo já está 8:06, ainda tem um tempinho ainda. Então vamos lá, vocês ainda vão me aturar um pouquinho, né? Para a honra e a glória de Jesus. Então ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. A gente temos que ler a palavra e entender, tentar interpretar a palavra, né? Uma coisa ele pede, outra busca. Então, se eu estou pedindo, é necessário que eu vá buscar. Quando a gente tem falta de alguma coisa,
a gente vai buscar. Se eu estou em casa, tenho sede, eu tenho que ir na geladeira, no bebedouro, no gelar água, pegar água, tem que ter uma busca. Se eu estou com fome, eu tenho que pegar o alimento. Então assim, é desse jeito no reino espiritual, no reino de Deus, é necessário que haja uma busca. Lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender de seus maus caminhos, se converter, se eles orarem, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, né? Eu vou só abrir aqui para a gente conferir, porque fala de uma busca também. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, vamos interpretar, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha aí a condição, né? Olha aí a condição, é necessário que haja uma busca, que haja uma humilhação, humilhação que eu falo no sentido, se humilhar perante o Senhor, se esvaziar de si, porque às vezes a gente temos uma dificuldade, nós temos essa dificuldade de nos esvaziar, né, para que o Senhor cresça. A gente falamos muito, o pastor já falou isso aqui, né? A gente fala muito, mas a verdade é que é difícil a gente se esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, do nosso orgulho, às vezes. É difícil, mas é uma condição, né? Temos para o Senhor ouvir, para o Senhor responder a minha oração. É necessário isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, na condição de se humilhar. Se a gente for no Antigo Testamento, o povo, quando... Eu lembrei agora de Jonas. Quando Jonas estava indo para pregar em Nínive, Deus envia ele a Nínive, que ele não quis ir, né? O povo lá se converteram na pregação dele. A pregação só era uma. Não estou lembrado a pregação, era: se arrependam ou Nínive será destruída em 40 dias. Pronto, a pregação era essa. Se arrependam ou Deus vai destruir Nínive em 40 dias. E Deus ia fazer isso. Mas Deus envia o seu servo para levar a mensagem, para pregar o arrependimento. E aquele povo, através dessa pregação, não era nem uma pregação de amor, né? Se arrependa ou Deus vai destruir. Se arrependa ou Deus vai destruir. E o povo vai e se arrepende, porque o Espírito de Deus toca, né? Diz que foi do maior ao menor, do rei até os animais, eles jejuaram, se vestiram em pano de saco e se prostraram com o rosto nas cinzas. Era um sinal de humilhação. Às vezes a gente chega na casa do Senhor, né? E nada contra, tem gente que não pode, né? Mas tem gente que pode se ajoelhar, orar, por reverência à casa do Senhor, um sinal de humilhação diante do Senhor, dizendo que nós somos pequenos, que estamos na casa do Senhor. Então, muitas vezes a gente ignora nessas coisas. É verdade que algumas denominações, algumas religiões podem fazer por religiosidade, mas nós, quando entendemos
quando compreendemos a palavra, nós somos libertos, nós fazemos para Jesus, nós fazemos por amor a Deus, né? Por reverência. Eu estou me humilhando ali diante do Senhor, perante o Senhor, para que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, né? Então Deus, Ele atenta para perdoar o povo de Nínive. Ele atenta para perdoar o povo de Nínive. E Nínive é salvo, né? É salva, e Deus perdoou. E outra coisa interessante aqui que Deus me mostrou aqui, né? Lendo essa palavra aqui, que na segunda parte do versículo versículo 14 de 2 Crônicas, que diz assim: e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua terra, né? Ele diz: perdoarei os seus pecados. O interessante é que Jesus, sempre quando ia curar alguém, perdoava os pecados, dizia: os teus pecados estão perdoados, né? Quando ele vai curar o paralítico, que eu estava mencionando aqui no início da pregação, o paralítico que desceu na cama, ele diz, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus começam a razoar, porque quem é este para perdoar pecado? Foi para isso que Jesus veio, foi para perdoar os nossos pecados, né? Foi para isso que Jesus veio, para nos salvar da dívida que era grande, que nós não poderíamos pagar. Então Jesus, ele veio para perdão dos nossos pecados. Então por isso é necessário ter um arrependimento, um perdão dos pecados, para receber algo de Deus, né? Ele diz: e perdoarei os seus pecados. Aí depois, e sararei a sua terra. Depois ele sara. Depois de ter os pecados perdoados, ele sara as feridas, né? Sara as dores, ele cura, ele liberta. Depois do perdão. Por isso que é necessário, né, a gente aceitar o Senhor Jesus, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Por quê? Porque foi perdoado, né? Só Jesus perdoa. Só Jesus pode perdoar. Por isso nós somos salvos, libertos, curados, porque o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados primeiro, e depois Ele sara a nossa terra. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Então é necessário que haja uma busca. E no contexto desse versículo, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Quando a gente se converter dos nossos maus caminhos, se arrepender dos nossos pecados, né? Deixar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos deixa longe de Deus, aquilo que é empecilho para recebermos algo da parte de Deus. É necessário que nós venhamos nos desviar. Se converter é desviar do erro, né? Se desviar do engano, se desviar da perdição, daquilo que nos afasta de Deus. Pode ser várias coisas. Às vezes, que nem foi mencionado ontem, a irmã estava mencionando aqui na reunião de liderança, que Satanás ele vem na maioria das vezes com pratos atraentes, né? Com coisas simples, né? E vai entrando, e vai chegando, e vai tomando ali o lugar dele na nossa vida. Coisas simples.
Às vezes tem coisas que, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que tira o tempo de Deus, que nós poderíamos estar mais próximo a Deus, aquilo que nos impede de nos relacionarmos com o Senhor, às vezes geralmente é coisa do diabo, aquilo que vem nos afastar, que vem como um prato gostoso, uma coisa simples, mas tira o nosso tempo com Deus, tira o nosso tempo de intimidade com Deus. Na maioria das vezes é Satanás que bota para a gente ser iludido com aquilo ali, ficar achando que é uma besteira, é uma bobagem, e aos poucos a gente vai nos afastando de Deus, vai se afastando, vai deixando o relacionamento de Deus de lado, vai esquecendo, e daqui a pouco a gente está frio, nem tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ir à igreja, de participar das coisas que a igreja oferece, de uma oração, uma simples oração, uma vigília, que às vezes fazemos, de ler uma palavra. Então, isso às vezes vai nos afastando, e o nosso relacionamento com Deus vai se esfriando, vai indo para o espaço. Então é necessário que a gente se atente para as coisas que nos afastam de Deus. Às vezes são coisas que é difícil de largar, né? Não é fácil. Às vezes são coisas que é difícil. É necessário passar por um processo, um tempo. Mas se a gente atentar, se a gente perseverar na palavra do Senhor, buscando, tendo uma busca diária, mesmo que não seja na igreja, mas tendo uma busca diária em casa, aonde eu estiver, no trabalho, estou no trabalho ali, tenho 20 minutinhos de folga, tenho 1 hora de folga ali, vou reservar 10 minutinhos ali, 15 minutinhos para me entregar o meu dia ao Senhor, para me pedir direção ao Senhor, porque nós somos dependentes de Deus, né? Somos dependentes de Deus, e se o Senhor for realmente, verdadeiramente, o Senhor das nossas vidas, nós somos mais que vencedores, porque não tem mágica, não tem mágica. Se eu me afasto de Deus e quero continuar recebendo bênçãos, quero continuar sendo abençoado, é pouco provável que isso vá acontecer, né? Eu não posso dizer aqui que você é afastado de Deus, irmão, chegar para você, irmão, vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu posso até chegar para dar uma palavra de fé, né? Para dar uma palavra positiva para você, mas na realidade, se você não se converter, se você não quiser, se você não tiver uma busca, vai ser difícil. Então é necessário que haja uma busca. Então eu queria estar encerrando, já são 8h20. Queria estar encerrando neste momento. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquilo que nessa noite eu não pude expressar, não pude falar, não pude tocar, que o Espírito Santo, que só Ele pode, que só Ele faz, possa tocar, que Ele possa lhe visitar nessa noite. Aquilo que o homem não faz, aquilo que o homem que não está ao alcance do homem, ao alcance humano, que o Espírito Santo de Deus nessa noite, através da sua misericórdia, da sua bondade, do seu poder, possa alcançar a sua vida, possa alcançar a sua aflição, possa alcançar a sua dor, e que o Senhor Jesus, poderoso na batalha, possa repreender, possa quebrar todas as cadeias, tudo que te aprisiona, tudo que tira, que rouba o teu tempo para com Deus, seja lá o que for, tudo que te afasta de Deus,
que nessa noite o Senhor possa estar quebrando, que nessa noite o Senhor possa estar pisando. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, o ministério de louvor, com gentileza. Aleluia. Glorificado seja o Senhor para sempre. Glorificado seja o Senhor para sempre. Louvado e exaltado é o Senhor poderoso. Louvado e exaltado é o Senhor poderoso. Aleluia. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Grandes coisas o Senhor irá fazer. Grandes coisas o Senhor estará a realizar em nosso meio. Grandes coisas o Senhor estará a trabalhar. Grandes coisas o Senhor vai fazer, porque o Senhor está agindo. O Senhor, Ele está agindo em nosso meio. Eu creio. Aleluia. O Senhor está agindo em nosso meio. Louvado seja o Senhor. Tu tens a liberdade, Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Tu tens a liberdade para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Faz nessa noite, Senhor. Faz de novo. Enquanto o ministério de louvor vai louvando, a gente vai intercedendo, vai glorificando, vai adorando o Senhor, para que você possa sair daqui nessa noite com aquilo que o Senhor quis colocar no teu coração nessa noite, com aquilo que o Senhor falou através de mim, através de seu Espírito. Que essa noite possa ser uma noite diferente. Aleluia. Exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, nessa noite. Te dou meu coração. És exaltado neste lugar, Senhor. E tudo que há Aleluia. em mim, te entrego meu viver. Glória a Deus. Por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti. Meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. ti, Jesus.
que o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite para... Ministério pode continuar. Ministério pode continuar, baixinho. Se tiver alguém nessa noite para se reconciliar com o Senhor, fazer uma nova aliança com o Senhor, ou para entregar a sua vida ao Senhor, o altar vai estar aberto. A gente quer, é um desejo de orar por você. É um desejo do Pai, é um desejo de Deus, é um propósito do Senhor para que vidas possam ser salvas, vidas possam ser libertas. E aqui nessa noite nós convidamos, se tiver alguém para aceitar o Senhor Jesus, para confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ou para se reconciliar, fazer uma nova aliança com o Senhor, nós vamos estar aqui para orar pela sua vida. Vamos estar entregando a sua vida ao Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, toca, Senhor. Toca, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Com discurso, com palavras, Senhor. Mas aquilo que o teu Espírito pode fazer, faz nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então estenda as suas mãos, a gente vai estar encerrando. Glória a Deus. Todos estão na bênção. Vamos estar encerrando o culto. Estenda as suas mãos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te damos graças por este momento, Pai, por tudo que foi realizado neste lugar essa noite, Pai, por tudo que foi realizado nesta casa, Pai. Senhor, agora despede o teu povo, Senhor, em paz, com segurança, Senhor, para os seus lares. Que cada um, meu Deus, nessa noite possa ser tocado, possa ser tocado pela palavra, pelo teu Espírito Santo, Pai, que foi manifesto nesse lugar, Senhor, que foi manifesto em nossas vidas, e que a tua palavra ela venha, Senhor, gerar, Senhor, bons frutos, que nós venhamos meditar na tua palavra, aprender na tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, ter uma vida de busca constante com o Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Nos ajuda naquilo que não podemos, que muitas vezes somos falhos, Pai. Somos pequenos, mas diante de um Deus Todo-Poderoso, nós nos rendemos e nos entregamos a Ti, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas. Despede o Teu povo em paz, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas. E todos digam amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia.